Você já teve a sensação de que a sua vida ainda não começou de verdade? É como se você estivesse se preparando para viver, sempre estudando um pouco mais, planejando um pouco mais, esperando mais um pouco. Como se existisse uma versão futura de você, que finalmente estaria pronta para começar. Pronta para empreender, pronta para mudar de carreira, pronta para abrir aquele negócio, ou seja, pronta para viver a vida que realmente deseja. Mas esse dia nunca chega e talvez você esteja vivendo o que eu chamo de síndrome da vida no modo rascunho. E se você é multipotencial, as chances disso estar acontecendo são enormes. Porque nós somos especialistas em imaginar possibilidades, mas muitas vezes nos tornamos especialistas também em adiar a nossa própria vida. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você, porque talvez esse seja um dos maiores bloqueios que impedem pessoas criativas e cheias de potencial de construírem a vida que desejam. Existe uma pergunta que eu gostaria que você respondesse mentalmente agora. Há quanto tempo você está se preparando para algo? Pode ser um negócio, um canal, uma mudança profissional, um novo projeto ou apenas uma nova fase na sua vida. Há quanto tempo você está se preparando? E se a resposta foi meses, talvez tudo bem. Mas se a resposta foi anos, talvez seja a hora de prestarmos atenção, porque existe uma diferença enorme entre preparação e adiamento. A preparação tem prazo, tem um cronograma. O adiamento não. A preparação te aproxima da ação. O adiamento vai substituir a ação. E muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. A síndrome da vida em modo rascunho, como chamo, acontece quando você vive como se estivesse permanentemente numa fase de preparação. Como se tudo fosse provisório, como se ainda não fosse a hora. Como se você estivesse apenas aguardando o grande momento certo. Mas existe um grande problema. O momento certo raramente vai aparecer, porque ele não é encontrado, ele é criado. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Pessoas que dizem, quando eu terminar este curso, eu começo. Ou quando eu tiver dinheiro, eu vou começar. Quando eu tiver mais confiança. Ou ainda, quando eu estiver preparado. E assim, os meses e anos se passam. E as frases continuam as mesmas. Apenas o prazo muda. A vida passa. Porque a verdade é que o cérebro adora a sensação de preparação. Preparar parece seguro, parece produtivo e te dá uma sensação de progresso. Mas muitas vezes é apenas uma forma muito elegante de evitar o desconforto da execução. E aqui está uma verdade difícil. Você não está acumulando conhecimento. Você está acumulando apenas desculpas sofisticadas. Eu sei, isso pode parecer muito duro, mas pense comigo. Quantos vídeos você já assistiu? Quantos cursos você já comprou? E quantos planejamentos você já fez? Agora compare isso com quantas vezes você realmente colocou em prática. Esta comparação costuma ser desconfortável, porque revela algo importante. Muitas vezes o problema não é a falta de informação, é o excesso dela. Nós vivemos numa época onde conhecimento é abundante. Praticamente qualquer habilidade pode ser aprendida gratuitamente. Mas curiosamente, nunca houve tanta gente travada. Mas por quê? Porque a informação virou um substituto da ação. Existe uma armadilha muito comum. A pessoa acredita que ainda não começou porque falta aprender mais. Mas na realidade ela não começou porque tem medo. O medo de errar, o medo de ser julgada, o medo de fracassar. Ou ainda, o medo de descobrir que talvez não seja tão boa quanto imaginava. Então ela continua estudando, pesquisando, consumindo conteúdo. E chama isso de progresso. Mas existe uma pergunta que muda tudo. O que aconteceria se você começasse hoje, exatamente com o conhecimento que já possui? Essa pergunta costuma ser muito desconfortável, porque ela remove uma desculpa muito importante. A vida em modo rascunho não é sobre falta de capacidade, é sobre o excesso de espera. E sabe quem sofre muito com isso? São justamente os multipotenciais. Enquanto uma pessoa enxerga uma estrada, nós enxergamos 20. Enquanto algumas pessoas têm uma única opção, nós temos 50. E isso parece uma vantagem e muitas vezes é, mas também pode se transformar em uma grande paralisia. Porque quando existem muitas possibilidades, escolher uma parece abandonar todas as outras. E aí começamos a viver numa eterna fase de análise, comparando caminhos, comparando as oportunidades e os diversos cenários, tentando descobrir qual seria a escolha perfeita. Mas existe um problema. A escolha perfeita, ela não existe. E enquanto você procura a escolha perfeita, a vida continua acontecendo. Essa é uma das reflexões mais importantes que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Você não está apenas adiando um projeto, você está adiando experiências, está adiando os seus aprendizados, as suas versões futuras de si mesmo. Porque cada vez que você não começa algo, você também não descobre quem poderia se tornar através daquelas experiências. Viver no modo rascunho é perigoso, parece confortável. Porque não existe um fracasso enquanto você está no rascunho. Não existe julgamento nesse lugar. Não existe uma rejeição. Mas também não existe crescimento. E aos poucos você começa a sentir algo estranho. Uma sensação de estagnação. Como se estivesse presa ou girando em círculos.
Você está sempre cansado, sempre ocupado, mas nunca está avançando. Talvez você conheça essa sensação. É uma sensação de estar fazendo muitas coisas, mas construindo muito pouco. Porque consumir conteúdo não é o mesmo que criar. Planejar não é o mesmo que executar. E aprender, principalmente, nunca será o mesmo que aplicar. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios na nossa geração. Nós temos acesso ilimitado à informação, mas isso também significa que temos acesso ilimitado à distração. Você pode passar anos aprendendo e nunca vai se sentir pronto, porque prontidão absoluta não existe. Pensa comigo, quando alguém decide ter um filho, está totalmente preparado? Não. Quando alguém abre um negócio, está totalmente preparado? Não. Quando alguém muda de carreira, será que ela está totalmente preparada? A resposta é também não. A vida acontece antes da preparação completa. E talvez esse seja um dos segredos que poucas pessoas entendem. Você não precisa de mais clareza para começar. Você precisa começar para ganhar clareza. Essa frase mudou a minha forma de enxergar muitas coisas. Porque durante muito tempo, eu também acreditava que precisava descobrir tudo antes de agir. Que eu precisava ter certeza, ter um plano perfeito. Era necessário eliminar todos os riscos e sentir 100% de confiança. Mas essa confiança nunca vai vir antes da ação. Ela sempre vai vir depois, como uma consequência. Você ganha a confiança fazendo, não apenas planejando. Isso muda tudo, porque significa que você não precisa esperar sentir confiança. Você pode agir sem ela. A maior parte das pessoas acredita que o processo é confiança, ação e resultado. Mas normalmente na prática é ação, conquista de pequenas vitórias e aí sim a confiança. E talvez você esteja esperando a ordem errada. Agora eu quero falar de algo que quase ninguém comenta. Existe um custo emocional enorme em viver no modo rascunho. Porque no começo parece apenas prudência, mas depois de anos começa a gerar frustração. Você vê outras pessoas ao seu redor avançando, errando, aprendendo e evoluindo, enquanto você continua na fase do estudo e planejamento. E aos poucos vai surgindo uma sensação dolorosa, a sensação de que você está desperdiçando o seu potencial, de que você não é capaz, não porque você não seja capaz, mas porque nunca se permitiu testar se seria capaz de construir. Isso dói, porque no fundo você sabe das ideias que nunca tirou do papel, dos projetos que abandonou antes mesmo de começar, dos sonhos que você continua guardando em uma gaveta. E a boa notícia é que você pode mudar tudo isso, mas não vai mudar através de mais preparação. Você vai mudar através de movimento. Talvez você não precise de mais um curso. Talvez você precise publicar o seu primeiro vídeo. Você não precisa de mais um livro, mas sim enviar a sua primeira proposta. Talvez você não precise de mais uma certificação. Precise ir atrás do seu primeiro cliente. Porque existe uma diferença gigantesca entre conhecimento teórico e o conhecimento prático. A teoria informa, mas a prática transforma. E a maioria das respostas que você procura hoje, provavelmente, estão escondidas dentro das experiências que você ainda não viveu. Eu gosto de pensar que a vida funciona como uma estrada iluminada por faróis. À noite, os faróis não mostram o caminho inteiro, apenas mostram alguns metros à nossa frente. Mas isso é suficiente para você continuar avançando. Muitas pessoas querem enxergar os próximos 10 anos antes de dar o primeiro passo. Mas a vida raramente funciona assim. Ela revela o seu caminho aos poucos. E talvez seja exatamente por isso que você se sente perdido. Porque está tentando enxergar longe demais, quando deveria apenas olhar para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Não o seu próximo ano de estudos, não os próximos 5 anos. Apenas o próximo passo. Porque a vida muda quando você para de perguntar qual é o plano perfeito e começa a se perguntar qual é a próxima ação possível. Essa é uma pergunta que gera movimento, e o movimento gera clareza. Eu acredito que muitas pessoas não estão perdidas, estão apenas paradas, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Quem está perdido ainda pode encontrar um caminho, mas quem está parado nem sequer produz novas informações sobre si mesmo. Você descobre quem você é vivendo, não pensando infinitamente sobre quem você gostaria de ser. Então hoje eu quero te deixar um convite. Um convite muito simples, mas muito poderoso. Escolha uma coisa que está há meses ou anos no seu modo rascunho. Apenas uma, não 10 nem 20. Apenas uma. E pergunte a si mesmo o que eu poderia fazer nos próximos 7 dias para colocá-la em movimento. Talvez seja gravar, publicar, oferecer ou ainda começar. Será pequeno, será imperfeito, será inseguro, mas é uma ação que será real. Porque existe uma grande diferença entre uma vida perfeitamente planejada apenas na imaginação e uma vida imperfeita que é vivida na realidade. E eu acredito que a segunda opção é sempre a que vale mais a pena. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo uma coisa muito importante. Talvez a sua vida não esteja parada por falta de talento. Talvez não esteja parada por falta de capacidade. Talvez ela só esteja parada porque você só continua tratando a sua vida como um rascunho. A verdade é que não existe uma versão final, não existe um momento perfeito, não existe uma preparação que vá ser completa. Existe apenas a vida que está acontecendo agora.
e que vai continuar acontecendo. E quanto antes você perceber isso, mais cedo vai parar de se preparar para viver e vai começar a viver de verdade. Então eu quero terminar com uma frase que eu gostaria que você levasse com você depois desse vídeo. Você não precisa de mais tempo no rascunho. Você precisa de mais coragem para publicar a sua vida. Pense nisso. E se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Chega de rascunho, porque talvez hoje seja o dia em que você finalmente pare de se preparar para começar. E simplesmente comece. Até o próximo vídeo.